As eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos ocorrem em um cenário global tenso, com a sombra de conflitos e alianças perigosas moldando o futuro do país. Independentemente de quem vencer, os americanos estarão elegendo um presidente em tempo de guerra, dada a crescente ameaça representada pela aliança entre China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. O contexto geopolítico atual é descrito como o mais perigoso desde a Guerra Fria e, possivelmente, desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, nenhum dos candidatos discutiu abertamente a estratégia necessária para enfrentar esse novo cenário global. Os americanos irão às urnas em novembro de 2024 para eleger um presidente que enfrentará um dos contextos globais mais desafiadores e perigosos das últimas décadas. Independentemente de quem vencer, seja o ex-presidente Donald Trump ou a vice-presidente Kamala Harris, o próximo ocupante da Casa Branca assumirá o cargo em um cenário de crescente tensão internacional, com a ameaça de um novo conflito global pairando sobre o horizonte. Mais do que nunca, a eleição de 2024 não será apenas sobre políticas domésticas, mas sobre o papel dos Estados Unidos em um mundo cada vez mais perigoso e fragmentado. Traçando um paralelo entre as eleições de 2024 e as eleições de 1940, quando os Estados Unidos, sob a liderança de Franklin Delano Roosevelt, estavam à beira de se envolver em uma guerra global, mesmo antes de uma declaração formal. Naquela época, os Estados Unidos ainda não tinham entrado oficialmente na Segunda Guerra Mundial, mas Roosevelt já estava tomando medidas para preparar o país para o inevitável conflito que se desenrolava na Europa e no Pacífico. Da mesma forma, o próximo presidente dos Estados Unidos estará enfrentando uma tempestade que se aproxima, uma era de confrontos geopolíticos que podem facilmente escalar para uma guerra de proporções globais. Na década de 1940, o eixo formado por Japão, Alemanha e Itália representava uma ameaça existencial à ordem mundial. Hoje, um novo eixo de poderes autoritários emergiu, composto por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Esses países, cada um com suas próprias ambições regionais e globais, estão cada vez mais alinhados, tanto militar quanto economicamente, desafiando a supremacia ocidental e as normas internacionais que sustentaram a paz relativa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa nova aliança é tão perigosa quanto a do eixo fascista da década de 1940, e a atual crise global pode muito bem ter começado com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, que marcou o retorno da agressão territorial na Europa e a falência das garantias de segurança internacional. O historiador e diplomata Philip Zelikow, em um ensaio recente, estimou que o próximo presidente dos Estados Unidos terá entre 20 a 30% de chance de enfrentar uma guerra mundial durante seu mandato. Embora Zelikow distinga uma guerra mundial de uma guerra global, nem todas as nações ou regiões estariam envolvidas simultaneamente. Ele alerta que o risco de um grande conflito envolvendo múltiplos atores poderosos está crescendo rapidamente. E esses riscos aumentam em um momento de fraqueza relativa para os Estados Unidos, com distrações internas, uma sociedade polarizada, e um setor de defesa que ainda está se ajustando às novas realidades tecnológicas e geopolíticas. Os próximos 3 anos, argumenta Zelikow, serão críticos. Se os Estados Unidos e seus aliados conseguirem atravessar esse período sem serem arrastados para um grande conflito, há boas razões para acreditar que o poder econômico, tecnológico e militar dos Estados Unidos emergirá mais forte. A capacidade de inovação do país, combinada com suas alianças globais, pode dar aos Estados Unidos uma vantagem significativa sobre os regimes autoritários que, historicamente, têm se mostrado menos eficazes em mobilizar recursos e manter estabilidade interna durante períodos prolongados de tensão. No entanto, a curto prazo, os desafios são imensos. Tanto o presidente russo Vladimir Putin quanto o líder chinês Xi Jinping podem ver nas distrações internas dos Estados Unidos, incluindo o processo eleitoral e as divisões políticas, uma janela de oportunidade para avançar suas agendas territoriais. Putin pode intensificar sua guerra na Ucrânia, enquanto Xi pode buscar uma oportunidade para retomar Taiwan, aproveitando o momento em que os Estados Unidos estão mais focados em suas questões domésticas. A principal crítica de George Will aos candidatos presidenciais de 2024 é que eles não estão abordando de forma séria ou adequada os desafios globais que os Estados Unidos enfrentarão nos próximos anos. Embora questões como economia, imigração e saúde pública dominem os debates, há pouca discussão sobre como o próximo presidente planeja lidar com as potências autoritárias que ameaçam a ordem mundial. Will observa que, durante as eleições de 1940, tanto o FDR quanto seu oponente republicano, Wendell Willkie, eram internacionalistas que compreendiam a necessidade de preparar os Estados Unidos para um conflito global iminente.
Hoje, entretanto, nenhum dos candidatos parece disposto a reconhecer a gravidade da situação global, muito menos a apresentar uma estratégia clara para enfrentar as ameaças emergentes. Um aspecto preocupante é que os atuais desafios globais abrangem uma vasta área geográfica, desde a fronteira ocidental da Rússia até o Mar do Sul da China, onde a China tem se tornado cada vez mais assertiva, desafiando a soberania de países vizinhos, como as Filipinas. Este vasto teatro de guerra moderno, como Will chama, abrange 6 fusos horários e envolve múltiplos pontos de conflito potenciais. De Donetsk, na Ucrânia, até o Estreito de Taiwan, as linhas de frente estão se expandindo, e os Estados Unidos, como líder do bloco ocidental, terão um papel central em cada uma dessas frentes. A comparação de Will com a Segunda Guerra Mundial é particularmente pertinente quando se considera o papel que Roosevelt desempenhou na preparação dos Estados Unidos para o conflito. Em seu terceiro discurso de posse, em janeiro de 1941, Roosevelt alertou que o país estava em um momento decisivo, e que a inação ou isolamento diante das ameaças globais poderia ter consequências desastrosas. Ele falou da necessidade de proteger e perpetuar a integridade da democracia e de enfrentar os grandes perigos nunca antes encontrados. Hoje, mais de 80 anos depois, os Estados Unidos se encontram novamente em uma encruzilhada histórica. O que torna a situação atual ainda mais perigosa é a natureza das potências autoritárias que desafiam os Estados Unidos. A China, sob Xi Jinping, busca reverter décadas de hegemonia americana no Pacífico e reafirmar seu controle sobre Taiwan, uma ilha democrática que Pequim considera uma província rebelde. A Rússia, sob Vladimir Putin, tenta reescrever as fronteiras europeias, enquanto mantém uma aliança estreita com regimes autocráticos no Oriente Médio e na Ásia. O Irã continua a expandir sua influência regional, apoiando grupos armados e milícias em todo o Oriente Médio, enquanto avança em seu programa nuclear. A Coreia do Norte, sob Kim Jong-un, permanece uma ameaça imprevisível, com um arsenal crescente de armas nucleares e mísseis balísticos. Diante de todos esses desafios, o próximo presidente dos Estados Unidos terá que agir com uma visão clara e estratégica. No entanto, como Will argumenta, os candidatos de 2024 até agora demonstraram desconsideração imprudente ao ignorarem a gravidade da situação global. A eleição de 2024, portanto, não será apenas sobre escolher o próximo líder da nação mais poderosa do mundo, mas sobre como esse líder irá moldar o futuro de uma ordem internacional que está em perigo. Se a história nos ensina algo, é que os momentos de maior perigo costumam surgir quando as nações subestimam seus adversários e falham em se preparar para o pior. Assim como Roosevelt reconheceu a necessidade de liderar os Estados Unidos em direção à guerra para defender a democracia global, o próximo presidente dos Estados Unidos terá que enfrentar a realidade de que estamos vivendo em uma era de confrontos globais. A questão é se os eleitores e os líderes de hoje têm a mesma clareza de visão e determinação que Roosevelt demonstrou em 1941. Com a ameaça de uma nova ordem autoritária global e a crescente instabilidade em várias regiões, a eleição presidencial de 2024 será uma das mais importantes da história recente dos Estados Unidos. A falta de uma discussão aberta e franca sobre os desafios globais que o país enfrenta é preocupante. Será que os candidatos estão prontos para lidar com o eixo emergente de potências autoritárias? E, mais importante, será que os eleitores estão conscientes do que está em jogo nesta eleição histórica?